Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral completando 7 anos, né? E nada melhor que nesse dia do aniversário do Cultura Geral trazer essa figura. Se a gente pode imaginar que existe um cristão nesse mundo que tem trabalhado em cima do que Jesus pregou, estamos de frente com ele, né? Nós vamos aqui para a nossa terceira pauta juntos, para falar de solidariedade, de amor, de aporofobia, de um monte de coisa que a gente precisa discutir e fazer com que a sociedade, pelo menos, nos ajude a entender, tanto aqui em Minas, né, também em Curitiba, através das ondas do rádio, com esse grande homem que é o Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, muito obrigado pelo carinho, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Terra das Alterosas e também nesse clima temperado pelas ondas do rádio em Curitiba, viu? Obrigado, boa noite a todos e uma saudação, paz e bem. Padre Júlio, nessa semana nós conversamos um pouquinho pelo WhatsApp, eu fiquei muito preocupado que o senhor colocou nas suas redes sociais, orem por mim, e eu fiquei muito preocupado aqui em Minas, como eu fico sempre, eu acompanho as postagens, acompanho o trabalho, e como é que está sendo esse desafio aí em São Paulo, já que a gente está vendo no Brasil um empoderamento da violência e da ignorância? Bom, os desafios são muitos e cada época tem os seus desafios. Talvez nesse momento o que nós estamos vivendo é uma agudização e uma polarização que não são positivas, que não são benéficas para ninguém. Claro que hoje nós temos as redes sociais, as informações são muito instantâneas, muito rápidas. Eu acredito que a intolerância sempre existiu, que a desigualdade ela vem crescendo e talvez a violência nesse momento esteja sendo mais legitimada e mais explicitada de uma maneira mais aberta, sem subterfúgios, né? Então, é tudo muito agudizado. As pessoas também, no geral, estão, eu não sei se frustradas ou sofridas pela pandemia, pelo isolamento, mas é próprio desse pós-moderno, alguns chamam de pós-pós-moderno, ou do capitalismo neoliberal, o individualismo. E esse individualismo exacerbado, ele está presente hoje em todas as áreas, inclusive na área religiosa, o que leva também ao fundamentalismo. Nós estamos vivendo um fundamentalismo religioso que não é positivo em nenhuma religião. E talvez até por isso a gente vai se surpreender se o censo for realmente realizado, como está sendo previsto, o aumento do número de pessoas sem religião, o que chama atenção no sentido de que talvez os religiosos não estejam atraindo ou estão passando uma ideia tanto deformada da sua fé que não atraem ninguém. Isso não é maléfico porque algumas pessoas ficaram sem religião. Eu não vejo assim. Eu vejo o mal é ficar sem humanização, ficar desumanizado. E hoje, os que se dizem religiosos estão mais desumanizados dos que os que se dizem não religiosos. A porofobia, padre, como é que você tem percebido esse aumento? O senhor fez uma campanha, tem feito uma campanha, nós temos acompanhado e também é uma luta minha aqui também, dessa fala e desse conhecimento de aporofobia, não. A gente não pode ter ódio dos pobres, a gente não pode ter ódio daquilo que é
95% da população do mundo, né, que são os pobres, né? Seja ele de classe média, média baixa, pobre mesmo, miserável, né? E a gente não pode ter essa exclusão. Como é que tem sido essa batalha do senhor com relação à porofobia? Porque a gente tem em São Paulo quase que uma Belo Horizonte de gente morando na rua, né? Como é que o senhor tem trabalhado tudo isso? Então, é, é, então a aporofobia é um conceito que foi cunhado pela filósofa espanhola Adela Cortina e que, em 2017, foi considerada pela Real Academia da Espanha como a palavra do ano. A Adela Cortina coloca que a aporofobia é tão antiga quanto a humanidade, é que agora ela foi nominada, e é importante que tenha sido nominado como foi nominada a homofobia, a transfobia, a xenofobia, a misoginia, todos esses fenômenos que fazem parte do rol do comportamento humano. Então, a aporofobia está sempre presente, nós todos somos aporófobos em desconstrução, porque isso foi incorporado à nossa maneira de ser, de sentir, de agir, à nossa epistemologia. E dentro de um sistema capitalista neoliberal, o descarte faz parte da lógica. O Papa Francisco coloca isso com muita precisão na exortação apostólica Evangelii Gaudium, quando ele coloca que a lógica do neoliberalismo é o descarte, e que esse sistema produz os pobres e quer jogá-los embaixo do tapete, quer escondê-los, não quer vê-los. Nós, nessa luta contra a porofobia, a partir da população em situação de rua, temos conseguido projetos de lei, inclusive no Congresso Nacional. Já foi aprovado pelo senador Fabiano Contarato no Senado um projeto de lei que veta as intervenções hostis na arquitetura. Agora está na Câmara Federal, já passou numa comissão, está na Comissão de Constituição e Justiça. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o veto às intervenções hostis na arquitetura está na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado estadual Paulo Fiorilo, e já foi aprovado em todas as comissões. Está esperando para ir a plenário. Se for aprovado em plenário, a sanção do governo. No Mato Grosso do Sul, o deputado federal Fábio Tradi apresentou um projeto de criminalização da aporofobia. Esse projeto também está nas comissões do Congresso Federal. E acho que, não sei se mais de 10 câmaras municipais apresentaram os mesmos projetos em vários municípios do estado. Então, a própria Adela Cortina coloca que nós precisamos desconstruir ou combater a aporofobia pela luta contra a desigualdade. A desigualdade no Brasil é alarmante. O Brasil é o país mais desigual do mundo depois dos países africanos. Então, a desigualdade aqui gerou 33 milhões de pessoas na linha da fome. Mais de 50% da população brasileira nesse conceito, eu não gosto muito desse conceito, mas é o conceito de insegurança alimentar. Então, é uma coisa gravíssima. Nós estamos vendo o povo comprando ossos, pele, comprando... Soro? Como? Soro de leite? Pois é, coisas que inimagináveis. Eu vejo diariamente. Essa semana me tocou demais um morador de rua que vem para o nosso café da manhã. Normalmente são 700 pessoas que vêm para esse café. E ele estava vindo em direção à mesa do pão e ele desfaleceu de fome antes. E quando nós conseguimos reanimá-lo, colocá-lo na cadeira, ele disse: não consegui chegar no pão. Ele apagou. Ele disse: vai fazer 2 dias que eu não como
e ele apagou. Ele estava indo em direção à mesa para buscar o pão, pegar o pão, e ele desfaleceu antes. Isso numa cidade como São Paulo. Não é raro ver pessoas aqui em São Paulo revirando o saco de lixo e comendo das lixeiras, e em muitos lugares onde as pessoas não têm alimentação. A periferia de São Paulo é uma situação alarmante, e nós vemos algumas diretrizes ou propostas que são colocadas, como agora do aumento do auxílio para 600 ou por aí de auxílio, mas só até dezembro. E os bancos foram autorizados a fazer empréstimo consignado a juros bancários em cima desse auxílio. Então, é uma coisa que a gente vê, como se tem dito por aí, uma política necrófila. Então, a aporofobia, como a própria Della Cortina coloca, é um desafio à democracia. Não existe democracia se existe fome. Não pode existir democracia num sistema que descarta, que mata. O relatório da Oxfam Brasil desse ano se chama Desigualdade Mata. Então, é uma desigualdade assassina, uma desigualdade homicida, uma desigualdade que produz a desnutrição, e depois a gente vai falar de igualdade de oportunidades, vai falar de democratização do ensino, de falta de oportunidade. Sabe que é alarmante ver pelas cidades do Brasil essas campanhas: não dê esmola, dê oportunidade, chame a Secretaria de Assistência Social. Ora, a Secretaria de Assistência Social e as políticas sociais têm que chegar antes da pessoa e pedir esmola. O pedir esmola não é a motivação, é a consequência, não é o motivo. E o que nós vemos no Brasil hoje é a criminalização do pobre. Não a superação da pobreza, mas criminaliza o pobre. Então, o pobre é culpado. E aí faz a campanha e diz: você nem sabe o que ele vai fazer com a tua esmola, induzindo a pessoa a desconfiar. E o que eu digo sempre é que dar esmola ou não é uma questão de foro íntimo. Você que toma essa decisão. E o Estado não deve tutelar a tua consciência. Não é o Estado que vai dizer para você dê esmola ou não dê esmola. Afinal de contas, quem dá esmola no orçamento é o Estado. Se você vê os orçamentos municipais, a LDO nos estados, a LDO que foi votada agora no Congresso Nacional, nas áreas de saúde, de educação, de assistência social, de incentivo agrícola, agricultura familiar, a outras formas de subsistência, são cada vez menores. E os empréstimos aos bancos são altíssimos. Os juros aos bancos são altíssimos. A própria reforma tributária, que não é efetivada no Brasil, que faz com que os pobres paguem muito mais impostos do que os ricos. E um empobrecimento galopante, um desemprego crônico que mede os que estão procurando emprego, não mede mais os desalentados, que é um número cada vez maior, e a negação de possibilidade de autonomia à juventude. Então, é uma situação dramática que envolve muitos países do mundo. Veja a situação da inflação da Argentina, né? E situações muito difíceis pelo mundo. E, para nós sabemos, se não somos teleguiados, sabemos as dificuldades que vivemos nesse momento no nosso país. Padre, uma das perguntas também que a gente faz é esse carinho que o senhor tem para além das pessoas pobres, moradores de rua, as pessoas que o senhor traz dignidade, né? Porque um pedaço de pão e um café quente é uma dignidade tão grande para uma pessoa que desfalece numa fila, né? Como o senhor mesmo colocou,
e sabe que todos os dias ali tem uma pessoa com esse carinho. Inclusive, queria fazer um recorte aqui, padre, porque tem um secretário de Desenvolvimento Social que fez um trabalho muito bonito há um tempo atrás, chama Diego Garzon. Ele fez um trabalho tão bonito de acolhimento das pessoas de rua, porque viviam nas praças, e aí eles queriam fazer intervenções na praça, aquela coisa toda e tal. Ele assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social, conversou com todo mundo, junto com as assistentes sociais, abriu uma casa de passagem, então as pessoas podem ir para essa casa de manhã, tomar café, tomar banho, se alimentar, almoçar, passa o dia inteiro, né? E já teve notícias de pessoas que se reencontraram, né? Ali ela tem um violão, uma revista, uma TV, uma roupa limpinha, como o senhor diz, uma coruja limpinha, né? E é tão bonito isso, a gente até arrepia, porque quando tem pessoas com essa sensibilidade. Então, eu queria fazer esse recorte. E eu queria que o senhor, para além desse olhar, o senhor também tem um olhar para a diversidade, né? Que é as pessoas que o senhor acolhe, que são transexuais, que vivem na rua. A gente sabe aqui muito bem quais são as condições dos transexuais desse país, dos homossexuais, dos transexuais e toda a comunidade LGBTQIAP+. Também para o senhor é muito importante trazer esse olhar para todos nós, padre, não só como um exemplo, mas como um aspecto de dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho conversado com alguns movimentos LGBT que a gente não pode fazer essa movimentação sem o recorte de classe. Agora há pouco aconteceu aqui em São Paulo a parada do orgulho LGBTQIA+. Mas o grupo LGBT da rua não tem espaço. O grupo LGBT pobre, negro, de rua, acaba ficando marginalizado por todos e descartado e não tem espaço. Eu tenho conversado muito com esses grupos no sentido de que nós temos que ter a garantia de dignidade de vida e de saúde. As mulheres trans de rua não têm acesso à quimioterapia adequada, tomam hormônios sem receita médica, sem acompanhamento, usam silicone industrial, que depois causa um dano muito forte à saúde. Então, são pessoas extremamente feridas, muito machucadas, são muito perseguidas pela polícia, por grupos de segurança, são pessoas que têm o corpo muito retalhado, muito ferido. Então, é impossível olhar essa realidade e não se deixar tocar por ela e não se deixar tocar por uma defesa da dignidade humana, que o fato de a pessoa ser pobre, ou ser encarcerada, ou ser negra, ou ser periférica, não admite da dignidade humana. Não admite. Ninguém pode demitir ninguém da dignidade humana. Ou, como diziam os jovens, não podemos cancelar a dignidade humana de ninguém. O senhor falou nessa palavra, que é o cancelamento, não estava no meu radar, mas agora está. Como é que o senhor tem visto isso, padre, com essa leitura do cancelamento, né? Porque virou uma coisa, conversando aqui com o Daniel Almar Pérez, esse grande filósofo e psicanalista aí da Unicamp, né, argentino, que presta um bom trabalho na Unicamp, que traz para a gente um ótimo conceito e conhecimento a respeito da filosofia da psicanálise. Nós fizemos aqui um programa sobre a cultura do cancelamento, né? E, obviamente, que dentro desse conceito de aporofobia, dentro desse conceito de ódio aos pobres, dessa política neoliberal, que não chega a ser uma necropolítica, né? De tanto sofrimento que produz, já cancela na sua natureza, né? Como é que o senhor vê isso? Assim? Como é que o senhor vê essas perspectivas dessas pessoas que estão canceladas e cada dia que o senhor coloca lá, não só na campanha da aporofobia, não, mas o senhor coloca lá também, por exemplo, crise humanitária em São Paulo, né? São várias colocações, pontuações que o senhor faz assim. Como é que o senhor vê o estado de coisa, o Estado
cancelando todos nós, né? Porque quando ele não cancela porque ele não te atinge diretamente com o ataque dos guardas municipais, da Polícia Militar de São Paulo, quando ele não te ataca, ele te cancela de outra forma, com medo, com sofrimento, com a percepção da falta de piedade, de falta de amor, da falta de carinho, sem conseguir fazer o papel republicano do Estado, que é se colocar no lugar de proteção do cidadão que tem menos poder do que as corporações, que tem menos poder do que outras instituições. Como é que o senhor vê isso? Então, esse cancelamento é um cancelamento da identidade, da diversidade, da subjetividade. Nós não consideramos, por exemplo, que a população em situação de rua tem sentimentos. Ninguém nunca pergunta para uma pessoa em situação de rua o que ele sente. E quando a gente sabe o que ele sente, é porque ele está sentindo raiva. E aí ele manifesta a raiva, como se ele nunca pudesse ter raiva. O cancelamento da identidade, eu vejo muito na convivência diária, eles virem me mostrar o RG e falam: olha, padre, hoje é o meu aniversário, olha aqui, ó, como é hoje mesmo. Porque ninguém acredita. Um deles, esses dias, disse, ele toma medicação no CAPS, faz o acompanhamento do tratamento de drogadição, e ele dizia: eu sou o número 51. E não adianta eu chegar lá e falar meu nome, eu tenho que falar o meu número, porque senão eles não sabem quem é. Então, isso vai marcando a pessoa. Ele diz: não, mas o meu nome é esse. Não, não é teu nome, é o teu número. É o número da tua ficha. É o número que... Então, existem muitas formas de cancelar as pessoas, destruí-las, criminalizá-las, difamá-las, colocá-las como perigo, como se eles fossem os culpados da pobreza, como essas campanhas não dê esmola, dê oportunidades. Isso é uma mentira, isso é uma ironia. Que oportunidades? Encaminhe para o centro pop. O que tem acontecido, salvo raras exceções, as pessoas, até para ser atendida no centro pop, tem que pegar a senha. Então, a gente vai para essa situação de invisibilização das pessoas. Elas só são visíveis se incomodam. Se elas não incomodam, elas são invisíveis. E o cancelamento ele tem dados objetivos e dados subjetivos. Não aceitar o sentimento, não aceitar a subjetividade das pessoas. Eu fico impressionado aqui em São Paulo, quando tem Operação Inverno, eles dizem para a pessoa: nós temos uma vaga. Eu sempre digo que vaga é para estacionamento, não para pessoa. Vaga é para carro. A pessoa não precisa de vaga, precisa de lugar. Só que é uma vaga que tira essa pessoa do território onde ela tem alguma identidade, a carrega como um número para o outro lado, e se a pessoa não aceita, ela tem que assinar um termo de recusa, porque se ela for a óbito, a culpa é do morto. O defunto é que tem culpa de não ter aceitado. Uma coisa eu sempre pergunto: você que é um comunicador, se você usa uma técnica, não dá certo. Você usa outra vez essa técnica, não dá certo. Você usa outra vez essa técnica, não dá certo. O que você faz? Vai, padre, a gente vai tentar encontrar um caminho, né? A gente Vai tentar, mudar. a gente vai conversar, vai estudar um pouco mais, vai tentar achar um caminho justo, um caminho necessário, E né? mudar a técnica. Mudar a técnica, né? Se daquele jeito não dá certo, agora, as prefeituras não mudam. É sempre a mesma coisa. As respostas para uma população heterogênea, para uma população que tem uma diversidade muito grande, são respostas padronizadas. Então, acolher sempre é o albergue. Eu digo que aqui em São Paulo, os primeiros albergues, o primeiro albergue, que era na Rua Asdrubal do Nascimento, no centro de São Paulo, é da década de 40, entre a década de 20 e 40. Até os centros de acolhida de hoje, que mudou a nomenclatura, a única diferença que tem é que os de hoje têm tomada para carregador de celular.
O resto é tudo igual. Hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para tomar banho, hora para levantar, hora para isso, hora para aquilo outro. Então, a pessoa fica tutelada. Nenhum de nós quer ser tutelado. Como o Brasil quer tutelar os povos indígenas, também quer tutelar a população em situação de rua, como se eles fossem incapazes. Às vezes, quando dizem para mim, mas a população de rua é muito agitada, difícil, falo, vá numa reunião de condomínio para fazer sorteio de vaga no estacionamento. Eu conheço muitas que acabam na delegacia. Você vê a dificuldade que tem em muitos condomínios as pessoas de conviverem, de tomarem decisões, de resolver. Tem alguns condomínios que eu já ouvi falar que temporariamente muda a vaga do estacionamento de todos. E é feito um sorteio novo, para cada um saber onde vai estacionar o seu carro. E dá uma confusão terrível para aceitar tudo isso. Mas a gente criminaliza o morador em situação de rua ou aquele que está com dependência química, e os programas que nós vemos é trocar a droga ilícita pela droga lícita. Até me disseram outro dia na prefeitura de São Paulo que 98% da população brasileira é a favor da internação compulsória. Isso é um dado alarmante, porque eles festejam. Então nós estamos certos. Não, nós estamos reforçando uma política segregacionista. O Brasil vai chegar a 1 milhão de encarcerados. Se fizermos uma pesquisa hoje no Brasil, a população aprova a pena de morte. Se fizermos uma pesquisa hoje no Brasil e um plebiscito, nós vamos aprovar a maioridade, o rebaixamento da maioridade penal. Se nós fizermos um plebiscito no Brasil hoje, nós vamos aprovar coisas horríveis. O porte de armas liberado. Então, nós estamos vendo diariamente a violência que vai numa escalada assustadora. A morte do Bruno e do Dominique na Amazônia é um sinal de alerta para a humanidade, para o mundo. O mundo se estremeceu com a morte, com a execução do Bruno e do Dominique, esquartejados e ocultado os seus restos mortais. Isso é uma coisa tremenda. A gente quase que acha, não, passou uma semana, já esquecemos. A morte dos Caiová, no Mato Grosso do Sul, a execução de tantos ativistas ambientalistas e ativistas de direitos humanos, a tortura que está presente. Hoje eu coloquei um vídeo, ele está viralizando do Guarda Civil Metropolitano na Bahia, batendo no garoto. Agora, o prefeito acabou de denunciar que ele foi exonerado, e ele era o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Então, as pessoas se sentem autorizadas de agredir, de matar, como aquele crime Foz do Iguaçu, né, do Guarda Civil Metropolitano, que era tesoureiro de um partido político. E vimos hoje um policial militar que matou a mãe, a esposa, os filhos e 2 transeuntes, e depois se suicidou. Quer dizer, como é o que aconteceu com essa pessoa que trabalhou, segundo está se informando, o dia inteiro normalmente, depois matou a mãe, a esposa, os filhos e 2 pessoas que estavam na rua, e depois se matou. Quer dizer, é um estado alterado de consciência, é um surto de loucura. O que é? O que está acontecendo com essa desumanização que agride, que mata, como agora estão dizendo que o crime de Foz do Iguaçu foi premeditado e a polícia diz que não tinha motivação política. Então, são muitas as coisas
terríveis. E como você disse de Curitiba, é tudo que estão fazendo com o vereador Renato de Freitas. Por mais que se esclareceu toda a circunstância do acontecido na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a nota do arcebispo metropolitano de Curitiba, todas as informações que foram dadas, pois os vereadores continuaram com a narrativa, insistindo na narrativa de invasão e de interrupção do culto litúrgico, coisa que o próprio padre da igreja disse que não foi interrompido, que não houve nenhuma manifestação antirreligiosa e de desrespeito religioso. Ele já foi cassado 2 vezes foi anulado e a Câmara marcou para agosto novamente o julgamento de cassação do Renato de Freitas. Por quê? Porque ele entrou na igreja? Não, porque ele é negro, porque ele é periférico e porque ele fala para aqueles vereadores o que eles não querem ouvir. E houve muita pressão política e de grupos religiosos para interferirem no resultado dessa cassação. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalo, fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com esse cavaleiro da esperança, que é o padre Júlio Lancelotti. Eu acho que nada melhor, né, do que a gente comemorar o aniversário do programa, trazendo essa fala revolucionária, mas também um alento, né? Porque a gente que tem esse olhar carinhoso com as pessoas, traz para a gente também uma satisfação muito grande quando a gente consegue abrir o espaço e o programa para a gente poder dialogar sobre esses assuntos e colocar o dedo na ferida. Afinal de contas, a sociedade precisa entender que todos nós fazemos parte dela. Todos nós. Né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando o padre Júlio Lancelotti. E se vou parafrasear aqui uma frase que é chamada de o Cavaleiro da Esperança e não poderia ser diferente, né? O padre Júlio queria falar da arquitetura hostil. Eu acho que também a gente tem que bater nessa tecla, porque na medida que a gente ganha uma batalha, como o senhor já ganhou algumas batalhas, né, mas tem várias outras, né? Porque são pouquíssimas pessoas, o Dom Valmor aqui de Belo Horizonte fala muito isso, né? A messe é grande, e são poucos os operários, né? E é sempre isso. A messe é muito grande, porque é um Brasil inteiro, o senhor chega no Brasil inteiro. A gente está vencendo essa luta,
Como é que o senhor está vendo? Ou a gente está empatando? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Eu acredito que todo momento histórico tem suas lutas. Você imagine que nós tivemos um momento histórico em que se considerava que os indígenas não tinham alma. Foi preciso muita luta de Bartolomeu de las Casas, de tantos outros lutadores na defesa dos povos indígenas, para que em um determinado momento o Papa declarasse que os índios tinham alma também. O que fizemos com os negros, o que foi o período da escravidão, está saindo o terceiro volume do livro sobre a escravidão no Brasil, nós ainda não temos clareza do que a escravidão causou de dano a todos, aos escravizadores e aos escravos, principalmente, o que esse povo sofreu, e nós não perdemos a mentalidade escravagista, ainda está presente. Você imagine todos os que lutaram pela abolição da escravidão, que não aconteceu como deveria de acontecer, que jogou todo o povo negro na miséria, na periferia, no sofrimento, e que continua até hoje. Você vê, foi preciso tornar o racismo crime, e crime inafiançável. Então, é uma luta constante, como a luta contra a homofobia. Você lembra, eu vivi muito isso, o que foi o início do combate à AIDS, quando surgiu a pandemia de AIDS, eu estava naquele momento abrindo a Casa Vida para acolher as crianças com HIV e AIDS, puseram fogo na Casa Vida 2 vezes, eu fui processado. Então, eu acho que todo momento, você imagine e lembra a luta das sufragistas pelo voto das mulheres. Foi uma luta terrível das sufragistas para que se chegasse ao voto feminino, ao voto de todos, a questão dos analfabetos votarem, dos não proprietários de terra, de os negros também votarem, dos indígenas votarem, e foram todas lutas que vão se sucedendo. A luta pela reforma agrária, a luta dos movimentos sem terra, a luta de Martin Luther King, a luta de Mahatma Gandhi, são muitas as lutas. Depois, o que foi o nazismo, o Holocausto, até nesses dias uma pessoa disse, não, nós estamos fazendo essa internação involuntária com base em estudos. Falei, pois os nazistas também tinham estudos e tinham até filósofos que apoiavam o nazismo. E muitos se calaram diante do Holocausto. Você quer coisa mais terrível? E os que lutaram contra o Holocausto sofreram terrivelmente. Os que se puseram contra o fascismo e o nazismo, foi uma luta terrível, uma luta que teve que unir até diferentes para vencer um mal tão terrível como foi o nazismo. E hoje ressurgem grupos neonazistas, neofascistas, proto-nazistas e fascistas. Então, cada momento tem luta. A nossa vida é uma luta constante. E é uma luta onde nós, e essa palavra que você usou, nós não podemos perder a esperança. Isso eu digo sempre, que eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim, porque eu não vou ver as vitórias de todas as lutas que eu gostaria de ter. A luta contra a porofobia, a luta contra toda forma de discriminação e preconceito. Então, é uma luta que vai estar sempre presente. E quando nós chegarmos num ponto, nós vamos ver outro ponto que temos que continuar lutando. E pensar que foi a luta da irmã Dorothy Stank, do padre Ezequiel Ramin, do padre Josimo Tavares, da Margarida Alves, da Marielle Franco. Eles todos foram assassinados. Chico Mendes, todos foram assassinados. Mas a luta deles acabou. Agora, durante a pandemia, me tocou demais a morte de Dom Pedro Casaldáliga, ele, o grande profeta e poeta, o grande pastor despojado,
Você sabe que a mitra de Dom Pedro Casaldáliga era um chapéu de palha e que o báculo que ele usava era um remo. E o anel episcopal era o anel de Tucum. Ele foi sepultado nas margens do rio Araguaia, no cemitério dos esquecidos, carregado pelos indígenas e descalço, um cadáver descalço de um poeta rebelde, de um profeta incansável, de um lutador pela revolucionar a vida, pelo amor, pela força e pela coragem. Ele morreu durante a pandemia, durante o negacionismo, durante um fundamentalismo, durante a negação de tudo que ele acreditou. Mas ele é uma semente que brota e que vai brotar na luta do povo que continua. Eu sempre penso, a luta não começou comigo e não vai acabar em mim. Eu faço parte e quero fazer parte, me alinhar a Zumbi de Palmares, a Antônio Conselheiro, a todos os lutadores pela libertação e pela emancipação, e saber que o líder dos cristãos foi assassinado como um subversivo e condenado por religiosos e que num momento de teocracia. Então, por isso Jesus está vivo e ressuscitado no meio do povo. Isso na fé dos cristãos. E a gente tem que respeitar todas as diversidades, todas as religiões, saber que hoje no Brasil a religião mais perseguida são as religiões de matriz africana. Então, nós temos que estar muito atentos, antenados, contextualizados e, como nos dizia o centenário e queridíssimo Paulo Freire, se você não passa por uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, nós temos que dominar o opressor que está dentro de nós e buscar sempre caminhos libertários. Ou como nos ensinou Simone de Beauvoir, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Então, eu quero lutar sem mudar de lado. Quero estar do lado sempre dos que sofrem, dos pequenos, dos que são pisados, dos que são descartados, e a gente vai ser descartado também. Mas essa é a nossa luta. Nós não podemos lutar com triunfalismo, mas lutar com coragem. Coragem quer dizer o coração que age. Isso é coragem. A ação do coração. Saber onde está o nosso amor, qual é o horizonte que nós buscamos, a força que nos alimenta, o pão que nos sustenta, o pão que é partilhado, o pão que nos faz caminhar junto com os irmãos e irmãs, sem deixar ninguém caído pelo caminho. Antes da gente fazer o último intervalo, eu queria perguntar para o senhor, eu entrevistei aqui o Christian Dunker, eu tenho usado muito uma fala dele, que ele falou assim, nós precisamos entender hoje como que nós conseguimos colocar Jesus atrás das armas. Atrás das armas? Atrás das armas. E isso é uma frase tão marcante que eu tenho, isso fica na minha mente, fica nas minhas entrevistas. Toda vez que a gente está falando dos assuntos que são fundamentais para a dignidade da pessoa humana, para o reconhecimento do outro, pelo fortalecimento da democracia, não existe democracia sem mobilidade social, né? Essa frase vem na minha cabeça. E eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né, padre? Sim. Como que nós conseguimos colocar Jesus atrás das armas? Como que existem pessoas que falam que se Jesus estivesse aqui hoje, ele pegaria nas armas? Né? Quando é o contrário, se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria, talvez, com um discípulo dele, distribuindo pão pela manhã aos pobres, desfalecidos, nas grandes capitais do país, protegendo os indígenas, protegendo
as pessoas que estão fazendo os catálogos aquíferos dos indígenas, as pessoas que estão à nossa volta, cuidando dessa pandemia, os enfermeiros e os médicos, né? Os garis, né? Essa reflexão é muito importante, padre. Assim, como é que a gente conseguiu colocar Jesus atrás das armas? É um desafio contemporâneo que a gente vai ter que se debruçar sobre ele? Eu acho que nós colocamos Jesus atrás das armas porque é lá que nós estamos. E quem coloca Jesus atrás das armas é aquele que está com a arma na mão e que usa de uma figura tão importante na vida, na história, no simbolismo, na nossa consciência, como portador daquilo que nós portamos. Então, é uma bela desculpa esfarrapada. E eu acho que por isso o Dunker, que é um psicanalista, coloca essa questão, porque nós o colocamos onde nós estamos. Nós o colocamos aonde nós estamos. E querendo justificar a nossa vida. Quem está com os pobres vai colocá-lo no meio dos pobres e vai vê-lo e compreendê-lo a partir dos pobres e com os pobres. E quem está com as armas vai fazer isso também. Um grande biblista brasileiro, que é o Frei Carlos Mesters, ele diz que a Bíblia é uma flor sem defesa. Cada um faz o que quer. Por isso que a leitura rigorosa, contextualizada, com a hermenêutica e exegese, é exigente para fazermos uma leitura adequada e verdadeira. O próprio Papa Emérito Bento XVI insistiu muito isso no Sínodo Episcopal sobre a Palavra de Deus e na exortação pós-sinodal que ele fez, Dei Verbum, retomando a Verbum Domini do Concílio Vaticano II, que nos coloca, e eu sempre repito isso na comunidade, um texto bíblico fora do contexto vira pretexto. Eu tiro do contexto e uso como pretexto para o que eu quiser. Perfeito. Deixa eu fazer um intervalo. Quem deixou um abraço para o senhor aqui numa outra oportunidade, já vou transportar, são duas pessoas, o Plínio que sai e o Jean Willis. Falou que quando ele voltar no Brasil, ele quer abraçar o senhor e passar um dia com o senhor, fazendo os mesmos trabalhos que o senhor faz junto com ele. Então, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com a parte final dessa entrevista super bacana, que se deixasse aqui com queijo, um cafezinho, a gente ia ficar aqui como bom mineiro e paulista, pelo menos umas boas horas. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história. E continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está voltando para essa parte final da entrevista, mas eu queria deixar aberto para o Cavaleiro da Esperança, esse grande homem, um grande amigo que eu ganhei, graças a Deus, nessa vida, Padre Júlio Lancelotti. Mesmo que virtualmente, estarei em São Paulo agora em setembro, faço questão de ir lá na Moca, dar um abraço apertado, me emocionar com o senhor. Mas eu queria deixar aberto para o senhor, padre, para o senhor falar como é que o senhor está se sentindo, que tipo de ameaça que o senhor está recebendo, como é que todos nós podemos contribuir, ajudar de alguma forma. Abra o coração para a gente, porque eu acho que é importante para todos nós. Eu disse outro dia numa entrevista na Isto É, nas páginas vermelhas, há muitas forças que querem me destruir. Há muitos. Às vezes eu fico pensando no que eu incomodo tanto. Nesse dia que o morador de rua desfaleceu de fome diante dos nossos olhos, quando eu estava voltando para a igreja, com muitos deles que iam buscando roupas, um senhor passou de carro e disse: "Ô padre, você está estragando o nosso bairro com esses nóias." Então, as incompreensões são grandes também. Mas eu acho que a gente não tem que fazer dramatizá-las, mas tem que enfrentar com coragem e enfrentar mesmo com dor, buscando a força do amor. Não tem amor sem dor. O amor é feito de escolhas e todo amor tem consequências. E nós passamos por muitas dores também. Mas as dores não podem nos paralisar, nem podem tirar dos nossos olhos o brilho da esperança. Todos os dias eu ouço dos irmãos e irmãs em situação de rua palavras de cobrança, às vezes de raiva, de conflito, mas também palavras de esperança. E nós temos que nem idealizar, nem demonizar. Nós temos que saber que as pessoas em situação de rua são humanas, como todos nós. Eu busco ter fé, ter coragem de enfrentar, sabendo de muitas incompreensões, sabendo de muitas armadilhas, de muitos desafios, mas, sobretudo, sabendo que o amor de Deus é maior que tudo isso e que a gente tem que ter uma esperança e uma coragem maior que tudo isso. Por isso que eu sempre digo e repito, eu não luto para vencer, mas para ser fiel até o fim. Eu não quero mudar de lado nunca. Eu estarei sempre do mesmo lado, porque esse é o lado que Jesus quer que eu esteja. Eita, para arrepiar tudo, hein? Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo também, porque tem muita gente que vai acompanhar esse programa nosso, que também está nessa batalha da solidariedade. Uma mensagem também eu acho que principalmente para os secretários de desenvolvimento social que a gente tem, que é a ponta do poder executivo que pode ajudar essas pessoas, que pode criar a política pública ligada para essas pessoas. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Acredito muito que todos esses grupos devem se despir do poder e saberem que são servidores. Inclusive, o nome técnico deles é servidor público. Estar junto com o povo,
ouvir o que o povo diz, decodificar o que eles dizem, entender as suas dores, os seus sofrimentos e construir suas esperanças. Nós temos feito inúmeras sugestões práticas aos governos municipais, estadual e federal, mas nós precisamos, sobretudo, e acho que o grande caminho, aquilo que nos diz o Jung. O Jung diz, você tem que saber todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja humano também. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral com esse grande amigo, né? Esse cavaleiro da esperança. Padre Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Estarei em São Paulo para te dar um abraço fraterno, mas principalmente para receber essa bênção tão gostosa. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu carinho, viu? Obrigado e parabéns pelo aniversário do programa. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.